Livro de Provérbios, capítulo 16 e o versículo 32. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos neste momento, Senhor, agradecendo por esta leitura e por esta palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nossas vidas, fala conosco de maneira gloriosa e poderosa, em nome de Jesus. Amém. Quem sou eu? Hoje é a quarta mensagem dentro desse tema, quem sou eu? E quando eu falo quem sou eu, falo sobre conhecer quem nós somos, como nós somos e como nós nos comportaremos, iremos se comportar diante das circunstâncias. Falei sobre caráter, falei sobre a personalidade, falei sobre como controlar as nossas emoções, baseando-me na ciência e também na palavra de Deus. Hoje nós vamos entrar sobre os temperamentos, Veja que o versículo diz assim: é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. Nesta tradução, o que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Então é melhor dominar o espírito, o eu, dominar nossas emoções do que conquistar cidades ou cidade. Então, eu venho falando sobre temperamento, sobre personalidade. Eu disse que existem 4 tipos de temperamentos, que são colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Eu disse que a personalidade é aquilo que eu sou, é como eu enxergo o mundo. Temperamento é como eu reajo diante das circunstâncias, diante de problemas adversos que confrontam a mim, a você, ou confronta a pessoa e o seu temperamento reage, né? Você se comporta baseado no seu temperamento. Vale a pena salientar que o temperamento, a personalidade, ela é inata, inerente ao ser humano. Nós já nascemos com o nosso temperamento. Já vem enraizado em nós. Não tem como nós arrancar de dentro de nós o nosso temperamento. O nosso temperamento ele não é formado durante a nossa vida, diferente do caráter. O caráter, sim, ele é formado durante a nossa vida, durante a nossa trajetória, o nosso caráter é formado. Mas o nosso temperamento, ele é já inerente em nossas vidas. Cada um de nós, né? Cada um de nós. Então, personalidade é como eu enxergo o mundo. Temperamento é como eu reajo diante de circunstância. E caráter é aquilo que eu faço. É a decisão baseado nos meus princípios, nos princípios de cada um de nós. Então eu executo, eu tomo atitudes baseado no meu caráter. O caráter, ele é formado, mas o temperamento, ele pode ser controlado. O temperamento pode ser adestrado. O ser humano pode ter a capacidade de controlar as suas emoções. Claro que não é fácil, dependendo do temperamento da pessoa, a vida que ela levou, é difícil controlar muitas vezes o seu temperamento. Mas não é impossível. Com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, sendo de fato um verdadeiro cristão, a gente vai, controlando e pedindo a Deus para nos ajudar a controlar o nosso temperamento. Temperamento, como algumas pessoas já disseram, temperamento não muda.
Não tem como mudar o temperamento, mas temos como controlar o nosso temperamento. Existe a possibilidade de adestrar o temperamento com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus. Então eu quero começar a falar sobre o temperamento colérico. Dentro da Bíblia Sagrada existem homens que foram homens de Deus, homens espirituais, homens de referência bíblica para nós, que Deus chamou para a sua obra, mas não existia diferença em relação à natureza dos homens antigos da Bíblia como a nossa natureza hoje. O mundo era diferente, claro. A percepção de mundo era diferente. Mas eles eram seres humanos como nós somos, com erros e acertos, com defeitos e virtudes. Mas era necessário que eles trabalhassem, assim como nós precisamos trabalhar o nosso temperamento para que todos nós possamos estar dentro da vontade de Deus. Antes de falar sobre o colérico, na antiguidade, cada um dos temperamentos eram ligados a um elemento da natureza, como água, fogo, terra e ar. Então, eles associavam o temperamento a esses elementos da natureza, como fogo, como água, como terra, como ar. Eles faziam uma comparação entre o temperamento de alguém, dependendo do temperamento daquela pessoa, aquela pessoa era, se ele fosse, por exemplo, um pouco mais agressivo, o povo já chamava ele de fogo, né? Se era uma pessoa que gostava de andar, de passear, de aventura, né? Era uma pessoa tipo ar, um exemplo assim. Então eles faziam essa ligação da pessoa com os elementos da natureza. O tempo foi passando e colocaram-se outros nomes, como colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Então, o que é ser uma pessoa colérica? As pessoas cujo temperamento colérico eram associados ao elemento do fogo, tendo uma grande habilidade para liderar e se enganjar em desafios. Então, uma pessoa colérica era uma pessoa que tinha, ou que tem, né, grandes habilidades para liderar. Essa pessoa já tem a tendência para liderar, para se posicionar em uma posição de líder. E dentro deste temperamento eu quero citar Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo, ele era um homem colérico. O temperamento de Paulo era colérico. E eu quero trazer somente hoje, né? Não vai dar tempo a gente pregar sobre Paulo ou sobre este assunto só em um culto hoje, não. Mas eu vou falar um pouco hoje e na próxima semana a gente vai falar sobre Paulo, continua falando sobre Paulo, o colérico, né? Como Paulo se comportava, e foi difícil até para Paulo poder controlar esse temperamento dele. O temperamento de Paulo, ele foi controlado dentro da vontade de Deus. Ele dentro da vontade de Deus. Se ele não tivesse dentro da vontade de Deus, na posição que Paulo tinha, na autonomia que Paulo tinha, ou qualquer pessoa colérica, dentro de um conceito de autoridade, uma pessoa colérica é uma pessoa que era difícil de lidar com ela. Era uma pessoa prepotente, era uma pessoa orgulhosa. No Novo Testamento existem 27 livros. E a maioria dos livros escritos no Novo Testamento são de Paulo. Paulo escreveu, das 27, Paulo escreveu 13 epístolas. Começa em Romanos e termina em Filemão. Então veja que Paulo ele se destacou entre todos os discípulos
todos os apóstolos, Paulo se destacou. Então, Paulo escreveu 13 epístolas, pelo menos aquelas que foram encontradas, né? Até porque nós temos certeza que Paulo escreveu, não só Paulo, como também outros apóstolos escreveram outras epístolas. Até porque era a única forma de eles se comunicarem na época com a igreja ou com as igrejas, com os irmãos, eram através de cartas, epístolas. Eles enviavam cartas, e essas cartas eram enviadas pelos irmãos da igreja, iam visitar a igreja, e Paulo assim enviavam cartas para elas. Mas Paulo é conhecido como o maior escritor e teólogo do Novo Testamento. Paulo, ele era um homem culto. Paulo era um homem que tinha uma bagagem muito grande. Como eu disse, Paulo era fariseu, filho de fariseu. Nasceu em Tarso da Cilícia. Paulo, ele tinha algumas nacionalidades, né? Paulo, ele era grego. Ele nasceu e foi formado no mundo grego. Então, Paulo, ele era de nascença grego. Paulo também, ele era romano, porque os seus pais também eram romanos. Paulo, ele era judeu de natureza, por linhagem, da tribo de Benjamim, porque os seus pais eram da tribo de Benjamim, mas moravam em Tarso da Cilícia, onde Paulo nasceu. E segundo os estudiosos dizem que na cidade de Tarso era a universidade mais famosa do mundo antigo. E segundo os estudiosos dizem que Paulo, ele se formou exatamente na cultura grega, conhecendo bem também a cultura judaica, até porque os seus pais eram judaicos e eram da tribo de Benjamim. Então, como um bom judeu, como um bom israelita, eles ensinavam os seus filhos, independente de onde eles estivessem. Eles ensinavam os seus filhos a origem de onde eles vieram e ensinavam a Torá, a lei sagrada para eles. As leis mosaicas também eram ensinadas para os seus filhos, independente de onde eles estavam ou para onde eles fossem. Então, Paulo, ele nasceu, era grego, romano e também da tribo de Benjamim, era um israelita. Uma certa pessoa formado em filosofia, uma certa vez, ele começou a criticar a Bíblia e a criticar o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele, segundo ele, eu até agora não encontrei uma citação, pelo menos nem me preocupei em procurar alguma citação de Paulo que pudesse levar a algumas palavras, frases filosóficas da antiguidade. Eu nunca me preocupei com isso. Mas mesmo se tivesse ou tiver alguma citação ou algum início ou alguma referência, alguma ideia que leve, alguma ideia de algum filósofo antigo, não vejo nenhum problema em dizer que Paulo continuou sendo crente, servo, lavado pelo sangue do Cordeiro, porque a ideia dessa pessoa era dizer que Paulo era um mentiroso, que Paulo ele estava ali enganando os irmãos, a igreja, porque ele citava filosofia grega. Bom, se uma pessoa que foi nascido e formado no mundo grego, ele conhecia as filosofias gregas, ele conhecia a cultura grega. Então, mesmo se Paulo citasse frases ou entrasse em uma discussão filosófica, mas porque ele conhecia, ele tinha conhecimento, mas isso não quer dizer que Paulo se desviou do foco. Pelo contrário, Paulo continuou no foco e naquilo que ele acreditava. Então, Paulo, ele era esse homem com privilégios, nascido e formado no mundo grego. Os estudiosos dizem que depois que Paulo se formou no mundo grego, os seus pais enviaram ele para Jerusalém, para ele aprender o ofício de fariseu. Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram doutores da lei. Eles eram aqueles que guardavam as leis mosaicas.
Era eles que interpretavam as leis, era eles que ensinavam, era eles que se preocupavam em guardar as leis, conservava as leis mosaicas. Então, era um grande status em Israel ser um fariseu. E não era para qualquer um. Não era para qualquer um. Ser um fariseu era sinônimo de ser uma pessoa inteligente, de ser uma pessoa capaz, de ser uma pessoa capacitada. Paulo, ele escreveu em Gálatas, capítulo 1 e versículo 14, ele diz que ele se destacava entre os seus irmãos da época. Em Gálatas, capítulo 1 e versículo 14. Veja o que é que diz. E na minha nação, olha só, na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade. Alguns dizem que Paulo ele foi enviado, de Tarso para Jerusalém quando ele tinha 13 anos. Outros já dizem que ele tinha 18 anos de idade. Ele tinha se formado na universidade grega e tinha sido enviado pelos seus pais para estudar o judaísmo, as leis, para se tornar um fariseu. Então Paulo ele se destacava pela tão grande inteligência que ele tinha. Paulo ele era um camarada, que além de ser inteligente, como diz aqui o temperamento colérico, era uma pessoa que se dedicava, uma pessoa que se enganjava muito em desafios. O que é se enganjar em desafios? Enganjar é a pessoa que se dedica. Seja isso dentro da religião, dentro da política ou dentro de qualquer outra coisa. Ele se dedica de corpo e alma àquilo que ele acredita. Era uma pessoa que matava e morria por aquilo que ele acreditava. O colérico, ele é assim, se entrega por completo, se enganja, se dedica por completo a qualquer tipo de desafio. Ele gosta de desafio, o colérico gosta de desafio. Paulo gostava de desafio. E por ele se dedicar muito, à religiosidade, ao judaísmo, até porque Paulo já era fariseu, já tinha se formado já. Quem foi o professor dele foi Gamaliel. E Gamaliel era um dos homens mais respeitados de Jerusalém. Então Paulo ele tinha um bom conceito. E por ele ser uma pessoa tão dedicada, enganjada naquilo que ele acreditava, ele matava e morria por aquilo que ele acreditava, seja lá o que for. Ele tinha o seu ideal. Então ele se dedicava por completo, por exemplo, ao judaísmo. Ele se tornou fariseu. Então ele era uma pessoa que se enganjava por completo, se entregou por completo à seita dos fariseus. Paulo se dedicou tanto que ele estava disposto a matar e a morrer por aquilo que ele acreditava, ou seja, no judaísmo. A Bíblia diz que Paulo ele participou do primeiro assassinato do nosso irmão Estevão. E Paulo não fez somente isso. No capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que Paulo ele faz o seguinte: houve ali em Jerusalém, em Israel, uma perseguição aos cristãos. Depois da morte de Estevão, aí foi que, a perseguição se intensificou mais, ficou mais agressiva. Paulo, ele era explosivo e era soberbo. Quem é colérico, geralmente, é por natureza, viu? É o seu temperamento, o temperamento de quem é colérico é que ele é soberbo. E o que é ser soberbo? Ser soberbo é se achar superior em relação aos outros. Em relação às outras pessoas. Soberbo é ser uma pessoa orgulhosa. Paulo, ele era orgulhoso. Então, e também era soberbo e era explosivo. Paulo, ele era explosivo. Esse comportamento de Paulo, de ser explosivo,
de não ser coerente, de ser levado pela emoção, pelo temperamento dele, era onde acontecia todo tipo de agressão. Por quê? Porque quem é colérico, ele não tem medo de morrer, nem tampouco medo de matar. Tanto faz ele morrer por um ideal, como também matar também pelo mesmo. Então, veja que quando o cristianismo ele foi erguido, tomou uma proporção, cresceu, foi crescendo, a igreja, os apóstolos começaram a pregar a palavra, os fariseus se levantaram contra os cristãos. Contra os cristãos. Assim como os fariseus, os escribas, os saduceus, os doutores da lei, todos eles se levantaram contra quem? Contra Jesus. Porque Jesus veio pregando e confrontava exatamente a falta de conhecimento que os fariseus, os escribas tinham. E Jesus confrontava, porque eles não interpretavam a lei baseado naquilo que a lei de fato era. Mas eles interpretavam a lei, né, a seu bel prazer. Hoje, o fariseu ele tem um significado pejorativo. É igual o significado de Judas, né? Por quê? Porque Judas é traidor. Quando alguém chama alguém de Judas, está chamando de quê? De traidor. Por quê? Porque Judas traiu Jesus. Os fariseus é sinônimo de falsidade, de hipocrisia, de mentira. Por quê? Porque os fariseus, de fato, a maioria, não todos, mas uma grande parte desse povo, eles eram mentirosos. Eles eram mentirosos, esses fariseus. Eles mentiam, eles violavam as leis. Jesus, certa vez, confrontou, e quando ele falou o seguinte: olha, vocês são uma raça de víbora. Jesus chamou eles de raça de víbora. Chamou eles de filho do diabo. Por quê? Porque eles colocavam fardo pesado sobre o povo, mas eles nem sequer colocavam a ponta do dedo. Os fariseus eles eram tão hipócritas que Jesus disse, né, que eles gostavam da primeira fila da frente. Eles gostavam de se apresentar, porque eles eram o seguinte: eles eram radicais por uma coisa, mas eles eram tipo 8 ou 80. Era de mais para uma coisa e de menos para outra. E Jesus confrontou eles. Eles, os fariseus, foi quem comprou algumas pessoas da multidão para condenar Jesus. Os fariseus foi quem orquestrou, né, para prender Jesus e crucificá-lo e matá-lo. Mas quando Paulo, sendo fariseu e seguindo essa linha, Paulo era aquele, né? A diferença do colérico é que ele é inteligente, tem conhecimento, mas ele se dedica tanto, se engaja tanto, se dedica tanto a um desafio que ele não consegue olhar, ter uma visão ampla da realidade da coisa. Por quê? Porque ele se dedica tanto à regra, sabe? Que ele esquece até mesmo da verdade, mesmo que haja uma injustiça. O colérico, ele é assim. Esse é o problema do colérico. E Paulo, ele estava ali quando pegaram Estevão, arrastaram Estevão, apedrejaram Estevão, e ele pegou ali, se não me foge a memória, a capa de Estevão. Ele participou. Depois disso, no capítulo 9, a gente vai ver que Paulo, ele chega para o Sinédrio, conversa com o sumo sacerdote e pede a ele uma carta. E essa carta pedindo para que autorizasse Paulo a perseguir, sabe? A perseguir o povo, os cristãos. Diz a Bíblia no capítulo 9, versículo 1, diz assim: Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu
cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, acaso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, cristão, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, Paulo ele estava disposto a perseguir os cristãos, a matar, a prender. Ele estava indo de Damasco, de Jerusalém, para a cidade de Damasco, porque, obviamente, Paulo ouviu que em Damasco tinha alguns cristãos, e os cristãos estavam saindo de uma região para outra, e eles estavam se concentrando em Damasco, e Paulo foi exatamente para Damasco. Ora, não era ofício dos judeus decretarem ou executarem ou sentenciarem alguém à morte. Não era papel dos judeus. Isso era ofício de César. Era ofício romano. Só César poderia decretar a morte de alguém, a execução de alguém, a sentença de alguém. Nenhum judeu ele tinha o poder de fazer um julgamento ali e condenar alguém à morte. Não. Veja o que aconteceu. Um exemplo disso é o que aconteceu com Jesus. Eles pegaram Jesus, levaram Jesus para o sinédrio, eles julgaram Jesus entre eles, mas eles levou para o governador, levou para Pôncio Pilatos, depois para Herodes, mas ele não executou, porque quem deu a sentença foi o governador, Pôncio Pilatos. Quem crucificou, de fato, foram os judeus, porque eles fizeram toda, mas quem deu a sentença foi o Pôncio Pilatos, o governador, o representante de César. Então, os judeus, eles não podiam, ou seja, essa carta não tinha o poder de prender ninguém. Mas Paulo, sabe, e os fariseus, pela a grande influência, e Paulo sendo fariseu, ele se aproveitou desse poder, dessa oportunidade e perseguiu os irmãos, perseguiu os cristãos. Mas eu quero terminar essa mensagem o seguinte aqui, por hoje. Como o colérico, ele tem grande habilidade para liderar, e ele, sabe, se engaja muito, se dedica muito a desafios, Deus viu em Paulo um grande homem promissor na sua obra. Pegou a carta, pegou alguns soldados, alguns homens, foi em direção a Damasco, e diz a Bíblia no capítulo 9, no caminho de Damasco, Jesus teve um encontro com Paulo. Uma grande luz apareceu diante dos seus olhos, somente Paulo viu. O esplendor era tão intenso que ele caiu do cavalo. E ele ouviu a voz, que dizia assim: Saulo, Saulo, capítulo 9, versículo 4, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Aí diz o versículo 7, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Só quem viu o esplendor foi Paulo. Só Paulo viu o esplendor e ficou cego. Quando Paulo levantou, não enxergava. Mas quem estava com ele lá ouviu a voz. A voz que falava com Paulo, audivelmente, os irmãos ou os soldados que estavam lá com ele ouviram a voz. E ele pergunta: quem é? Ele disse: sou Jesus. Porque Jesus falou assim: por que me persegues? Paulo estava perseguindo a igreja. A Bíblia diz que nós somos as meninas dos olhos dele. Somos a pupila dos olhos de Deus. Quando alguém mexe com a igreja, está mexendo com Cristo. Quando alguém confronta a igreja, está confrontando Deus. Quando alguém desrespeita a igreja, desrespeita a Deus. Sabe? Quando alguém se coloca
como um inimigo contra a igreja, o fato é que ele está sendo inimigo de Deus. Então, quando Jesus falou assim, olha, por que me persegues? E ele pergunta, quem és tu? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, a igreja é de Cristo, e Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é um corpo, mas Cristo é a cabeça. Então, quando alguém mexe com o corpo, mexe também com a cabeça. Amém? No próximo culto nós estaremos aqui continuando falando sobre o temperamento colérico e sobre a vida de Paulo. Vamos orar.